Jesus Cristo veio a este mundo e salvou o pecador da presença do pecado, não, mas da escravidão do pecado. Nós ainda estamos na presença do pecado, estamos sendo salvos nele, se permanecermos nele, em Jesus. Como que nós permanecemos em Jesus? Pela palavra, crendo na palavra e confiando na palavra, na execução dela e dando fruto para Deus. Nós estando na videira, somos galhos, o ramo frutífero. Mas o ramo ou o galho sozinho não dá fruto, ele tem que estar na videira. E pode até dar fruto na figueira braba ou na videira braba, mas o fruto não serve para Deus. Então aquele que é um cristão deve estar na videira verdadeira para dar fruto. E aí, se não der fruto, será tirado e lançado fora. Eu creio que quando João estava escrevendo essa parte no capítulo 15 do Evangelho, o Espírito estava falando do que aconteceu e aconteceria com o judeu, com o natural. Os judeus são o natural. Nenhuma outra nação recebeu lei nenhuma. Deus não deu a lei para outra nação. Ele deu a lei a Moisés para a sua nação, que é os israelitas, os judeus. Então eles tinham a lei de Deus, e com quem Deus era comprometido por meio da lei. E eles renegaram isso, rejeitaram isso e preferiram viver como as outras nações, em diversas condições, em ter reis semelhante aos reis das outras nações, idolatria e todas as outras coisas que as outras nações têm. Quando Jesus veio, ele veio para a nação, especificamente. O propósito é fazer das duas nações uma só. Esse é o propósito de Deus com Jesus encarnado. Nele atrai os dois, mata os dois, gera de novo os dois pelo Evangelho, que é a nova aliança, porque o fim da lei é Cristo. A antiga aliança se encerra em Cristo, porque Jesus Cristo é o fim da lei. E quer dizer que a nova aliança é sem lei? Não. É a lei do amor, da graça, da misericórdia, da justiça de Deus exercida por Ele em nós. Não é nós que o exercemos, que praticamos porque conhecemos. Não é. Ele fez isso com a lei e os homens conheciam, ensinavam a lei, eu falo do judeu, mas não exercia a misericórdia da lei, em muitos casos a justiça da lei. Eles eram tendenciosos ao executar o juízo e a severidade da lei. Eram tendenciosos e não fizeram conforme o Pai determinou
Então, Jesus Cristo, na hora que ele vai para a cruz, que ele é crucificado, ele atrai os dois povos, o judeu e o gentio, ou grego, como você queira, e inclui no seu corpo, e faz morrer. E todos morrem no corpo de Cristo, para na ressurreição iniciar a vida nova, porque agora Jesus veio viver a sua vida em nós. E nós, ao conhecer isso, porque o sofrimento é por não conhecer a verdade, ao conhecer passamos aí a ser a morada, o templo do Santo Espírito enviado por Deus. E ele não nos deixará, nunca. Ele ficará com nós em todo o tempo. O que acontece é que nós o entristecemos muitas vezes porque o ignoramos. Ignoramos a sua existência em nós e, como sempre, tendencioso. E aí caminhamos pelos ensinamentos humanista, teológico, filosófico, e ignoramos o amor de Jesus, a graça e a misericórdia de Jesus em nosso benefício. E fazemos a nossa vontade. Porque as tradições e os ritos religiosos e a prática da religiosidade nos mantém separados da graça e da misericórdia, porque nós tentamos ter um pouco dos dois, um pouco de maldade e um pouco de amor, um pouco de idolatria e um pouco de não idolatria. Mas isso não existe para Deus. Ou somos salvos, ou ignoramos a nossa salvação e nos tornamos filhos da desobediência, tentando amealhar, fazer como nós entendemos que é correto e que Deus está se agradando, porque Ele não matou nós, porque os ensinamentos religiosos levam-nos a pensar que Deus é mau e que Deus mata a gente. E não é verdade. Toda vez que as pessoas morreram e Deus levou a culpa, não foi Deus que fez isso, foi o inimigo de Deus, a morte. E o que atraiu a morte para que nós a culpe Deus foram nossos atos. Foi a nossa procedência. Foi como decidimos viver ignorando um pouco da justiça, do amor e tentando amealhar, empurrando com a barriga, fazendo nossa vontade. Como diz o Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 ao 21, que as obras da carne são manifestas. E a gente vai ver lá quais são. E aí no 22 do capítulo 5 de Gálatas, diz as obras do Espírito. E aí nós tentamos juntar um pouco de vontade e desejo com um pouco de obediência e submissão, quando na realidade isso não serve. Porque o verso 24 de Gálatas
Gálatas 5, vai dizer que os que são de Cristo crucificaram a sua carne. E aí nós precisamos entender que Jesus, ao ser crucificado, ele morreu. E o que é que o texto está dizendo? Que nós crucificamos a nossa carne, os que são de Cristo. Isso significa dizer que nós morremos, porque logo nós entendemos que ao ser crucificado, morreu. Então não tem outra saída. Ou assumimos a nossa morte e ignoramos a falsidade, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a contenda, a falta de esperança, de fé, de amor, de prática. E nos voltamos para isso, para alegrar o Espírito, ou nos mantemos da mesma forma, porque vem dando certo e todos vão morrer, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos já morreram com Cristo. Então nós precisamos sair da morte pela fé no que Jesus disse, porque ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Quem vive é Cristo, não sou eu. Se for eu, não é Cristo. Então, o erro está em mim, em entristecer o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala do entristecer. Não fala que ele nos deixará. Não, Senhor. Ele não nos deixará. Nunca. Então, sabendo disso, precisamos nos voltar para alegrar. Voltar ao primeiro amor. Lembrar de onde caímos. Não é verdade?